Fala, minha gente, estamos chegando. Olá, completo. como vai você? Boa tarde, é a time completinho. Como vai? Muito boa tarde pra você. Eu vou bem. Espera aí, deixa eu pigarrear primeiro. Aproveita para Olá, muito boa tarde pra você. Boa tarde, Abinal. Boa tarde, pastor. Fala que você estava com saudade de mim. Sim. Tava com saudade. Tá Aham. bom. Que Isso é claro, nítido. Afinal de contas, só é bom de verdade quando o trio mais amado das suas tardes está assim, completinho. E você, como passou o final de semana? Tudo bem por aí? Legal, bom demais ter você com a gente e mais completo ainda quando você tá aí, viu? claro. E compartilhando com outros, dizendo, assiste o Entre Família, programa maravilhoso todas as tardes lá na TV Novo Tempo, a gente dá risada, a gente aprende, a gente até chora junto, né? De tudo raiva. um pouco, É, né? chora. De rir, chora de de raiva, rir, de raiva. CRR, chora de rir de raiva. Amores, hoje nós vamos falar sobre planejamento para a realização de sonhos. É falar em sonho e as pessoas, ai, meu sonho, quando fala de planejamento. Então, E aí, E o que aí? dizer, né? planejar já exige um pouco mais. Tem uma mas eu não- diferença gigantesca entre os sonhadores e os realizadores. É verdade. Exatamente. Planejamento. E a Você lidar com execução. planilhas e não sei o que, tal, mas hoje a gente vai mostrar de uma forma bem prática É, né? como fazer isso. Tem uma especialista, ela que entende muito dessa área de finanças, né? Verdade. E quem vai estar com a gente hoje aqui para bater esse papo é a Camila Russo. Olha aí, já aparece para você a Camila Russo, ela que é autora de livros. Inclusive, daqui a pouco a gente vai mostrar um para você, viu? Ela é mestre e MBA em finanças. É hoje que ela vai Hoje. ajudar você a ir pra Nova York. Como especialista Verdade. A Jéssica, sonho não é seu, né? Planejadora, Eliane. Mas é bom. Planejadora financeira. Eu quero saber tudo, gente, tudo. Como juntar dinheiro, por exemplo, para realizar um sonho. Porque tem sonho que precisa de dinheiro. O da padaria e outros mais. O da padaria acho que é o mais barato. Esse é. Mas acaba custando caro depois, né? Na barriga. É, mas Que aí vai são bons precisar, momentos. que vai precisar de dinheiro. Vai precisar de dinheiro também. Pra você fazer. O Abinal chegou hoje dizendo, Arleide, sabe o que é essa barriguinha aqui? Eu falei, Gordura. aí ele diz, bons momentos. Sabe por quê? Quando a gente desfruta de bons momentos com amigos, com a família, sempre tem uma comidinha, um negócio ali, que traz boas memórias e tal. Então isso que é um excesso precisa de boas encontrar- memórias. Isso aí é um lembrete. É um lembrete. É um lembrete. Entendi, a Que- lembrancinha. Um dia feliz, de outro. Ai. Afinal, que sua felicidade cresça cada vez mais. Exatamente. Ou menos, talvez. Temos histórias de gente que, com bons amigos, boas decisões, bom planejamento, uma família juntinha, pôde realizar um sonho. Olha, e de cuidando um das jeito finanças. interessantíssimo, parece pré-histórico, mas olha, tá aí ao seu alcance. Viu? Presta atenção nessa história. Vai ser muito Verdade. legal. Tem mais informações com José Maramai, tem a sua interação pelo nosso WhatsApp amigo e tem muito mais. Nós vamos ficando juntinhos até as 4 da tarde. Então só está começando o seu... Entre Família. Tamo junto, Entre Família, comecinho de semana, segunda-feira, são 14 horas, vamos dizer, né? 34 minutos pelo horário de Brasília, é segunda, dia 28 já, hein? Menina, abril já foi embora. Exatamente. Eu, Abril já tá Darleide Alves, fechando. junto com Abinal Júnior e o pastor Robson Aleixo, com você até as 4 da tarde. E hoje falando sobre realização de sonhos. E essa conversa só vai acontecer se você contar pra gente que sonho você realizou, hein? Inspira a gente, conta. E que sonho você quer realizar? Porque a gente fica até pensando aqui em sonhos grandiosos e tal, mas às vezes o sonho da minha amiga dona de casa lá, o que é? É uma geladeirinha melhor, porque aquela dali já tá assim, ó, vai pegar uma coisa na geladeira, a perninha tá manca, já a borracha não fecha direito. Ah, meu sonho é ter uma geladeira daquela que você empurra o copo assim, ó, vem aquela água geladinha já, né? E como conseguir realizar esse sonho? Aquela máquina de lavar que já faz tudo, até seca. Lavadora de louça. Sim. Minha esposa tá na briga lá, querendo uma, viu? Acho que Realiza vai evitar o muita sonho. briga. Realiza o sonho dela. É. A minha esposa arrumou um de marca. Hã? Chama Robson dela. Automática, só vai. Já faz assim, já vai lá, lava e seca ainda. Eita! E guarda Só não é até, né? silenciosa. Lá- Mas ela É tá reclamona arranhando, essa mas máquina. realizou o sonho dela lá. Agora tá querendo uma lava-roupa da mesma marca. Vixe! Pronto. Mas vamos aí, né? Cada um com seus sonhos.
E cada um com Verdade. sua realidade. Você tá, realiza eu o vou sonho dela. dar essa dica pra Eliane também. Lá em casa também é Deu ruim. automático. Termina, a minha sogra já levanta e vai lavar. Ó. É a função dela. Como é o nome? guarda. Qual é a marca O da sua nome da lava-louça? marca é Salomé. Salomé, ó. Impressionante. Ninguém lava uma louça e arruma uma pia como ela, fica brilhando. Meus amores, chegando a hora de notícia. Robson. O WhatsApp pra galera Ah, é? participar, né? E qual é a sim. pergunta? A gente não fez a pergunta? Não, eu não falaram ouvi, do conta sonho, pra mas não gente elaborou. o seu sonho, como é que É. você realizou o seu sonho. Mas não sei se essa é a pergunta certa. É isso mesmo. É? Qual o seu maior sonho hoje, viu? Hoje. Qual é o seu maior sonho e o que você está fazendo para realizar esse sonho? E eu Porque ter o perguntaria sonho é uma coisa. E quanto custa? Quanto custa? Quanto custa? É um sonho que pode sim se tornar realidade ou não? Aquele sonho bem abstrato, né? E Fala quem vai uma dizer coisa. que não é possível? Ninguém vai dizer uma coisa dessas. É. Eu não vou dizer que você não pode Meu levar... sonho é ter comprar uma ilha. Aí já não- Ah, deixa a pessoa sonhar. A pessoa pergunta, quanto custa? É. Ah, Antigamente Quanto a gente já chamava tem? sonho abstrato e chamava de viagem. É viagem. é viagem É mesmo. viagem. Você não Tá tá viajando. Tá viajando. Tá viajando no negócio. Não, né? Tem sonho de viagem que já é uma viagem. Mas 12. tem mais info com ela, já semana. Mas eu ia te fazer uma pergunta, mas é só pra você pensar. Como que esse negócio se organizou semana passada? É só de bater o olho, dá pra ver que eu faço falta. Olha, faz falta, mas arrasaram, pastor. Eles- Se comportaram É direitinho. mesmo? Ai, que frustrante. Tem uma coisa para te contar depois, hein? Mas conta, Fiquei tem sabendo Tem do uma primeiro coisa pra te salário contar. aí. Me O envolve, que não. foi feito com o primeiro salário? Verdade, pastor. O que foi comprado com o primeiro salário Primeiro de alguém salário de dentre onde? nós? O meu primeiro salário. Da Eu vida? contei, da vida. Eu contei. vida. Pra que eu contei? Tá até hoje Duvido nessa você história. acertar. Vamos esperar no outro Nunca, bloco não para vai ele saber acertar. Nunca. Hã? Pois enfim, ó. Eu conto Medo depois. de saber, na verdade. Mais um medo destravado desse extraterrestre. Vou deixar Deixa para quieto. depois, hein? Menos info, menos Aleixo. info. Aleixo, do Menos que info, que mais amizade. do que a Josemara está vestida hoje? Eu tô de pistache. Ah, Ela tá vestida de quê? goiaba. Goiaba. Goiaba, Verdade. pronto. No vídeo tá bem goiaba. Então é goiaba, Não, já gente. que a moda é Tô um docinho hoje. chamar cor de fruta, meu filho. É. Vamos lá, né? Pistache, pitaia, goiaba, laranja. A laranja sempre Vermelho teve, né? muito lavado. Vermelho muito lavado. Não, tava Não, bonitinho. Pistache e não. goiaba. É. Goiaba. Vamos Não. lá. Tá E as desbotado, isso que você tá notícias? falando? Não, pera, não, desbotado não. Mas, gente, vocês falando sobre sonhos, acontece muitas vezes a gente fazer um planejamento no final do mês e pensar, poxa vida, me sobrou aqui uns 50 reais, né? Que alegria, vou poder sair, né? Vou poder fazer alguma coisa. Mas 50 reais muitas vezes não dá, né? Conta de muitas dos nossos planos. Mas e se eu contar que a conta de luz vai aumentar? Que vai pesar no bolso? E aí se foi mais um planejamento aí. Mas eu te conto os detalhes depois da vinheta. Aproveitando que estamos falando de planejamento financeiro, essa notícia vem para reforçar a importância não só de se planejar, mas também de economizar. A Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu implementar a bandeira amarela nas contas de energia no mês de maio. Isso significa um custo extra de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. Desde dezembro de 2024, a bandeira permanecia verde por causa das condições favoráveis de geração de energia do país. Agora, com a diminuição das chuvas, já que estamos saindo do período chuvoso e entrando no período seco, a situação mudou. Ou seja, enquanto a bandeira estava verde, não havia cobrança adicional. Agora, com a bandeira amarela, haverá acréscimo na conta de luz conforme o consumo. Então, já sabe a hora de ficar atento e economizar energia. Aquele banho demorado, ó, já esquece. economiza aí, viu? Porque aumenta, conta bastante. O bom é que a gente sai do ventilador, né? Do ar-condicionado, já tá entrando aquele friozinho, mas a conta lá, o chuveirinho, grita, hein? Aquele... Brabo é isso, desliga o ventilador, mas às vezes a gente aumenta um pouquinho ali a temperatura para mas- aquele banho ficar mais relaxante. Tá chegando o frio e tem pessoas que tomam menos banho nos frios. É uma tem essa economia também, né? também, Faz né, essa cara gente? que, ó, é verdade, no calor você toma mais banho, no inverno você toma menos banho. É verdade, tem essa também. Fale por você. Boa. Cada um com Fale suas por estratégias. você. Isso é geral, gente. Né, doutora?
Ali a doutora também disse que é. É isso aí. Limpinhos. Ninguém Tão quis limpinhos. levantar a mão aqui falando que não toma tanto banho assim no Imagina. inverno, né? Mas é uma economia que muitos Quer fazem. dar seu testemunho, você tem que falar que é seu testemunho. Não, né? Tá certo. Todo Independente da estação. Independente da estação, seus filhos todo O dia bem microfone dela tá certinho. fechado, mas a gente conta aqui para todo mundo. Ela tá dizendo que vai educar os filhos sem que eles saibam que tem mudança de estação. Vai Boa. acordar às 6 da manhã, vai tomar banho, sim. E de fato, né? Mesmo no inverno, tomar banho de manhã, mas... O bom é que dá uma despertada, né, gente? Que no frio você acaba criando um elo tão forte com o cobertor, né, com a sua cama. Então vai direto pro chuveiro, já dá aquela despertada, um novo dia, bora começar. Então é bom, mas é bom também reduzir o tempo. E o assunto de finança continua, viu? De acordo com dados do indicador de reincidência da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil, 8 em cada 10 brasileiros voltam a ser negativados em menos de um ano após quitarem uma dívida negociada. Segundo o levantamento, 83,3% das negativas registradas em março foram de devedores reincidentes, ou seja, pessoas que já haviam aparecido no cadastro de inadimplentes nos últimos 12 meses. Esse cenário reflete o impacto da inflação alta e dos juros elevados no Brasil, que continuam prejudicando o orçamento familiar, mesmo com o desemprego em baixa e após vários programas aí de renegociação de crédito nos últimos meses. De acordo com os dados, o tempo médio entre o vencimento de uma dívida e o atraso de uma nova é de 75 dias. No caso, depois de 2 meses e meio após a inadimplência, o consumidor volta a ter dificuldades para manter as contas em dia. A análise por faixa etária mostra que a maior participação de devedores reincidentes em março foi do grupo de 30 a 39 anos. Segundo José César da Costa, presidente da CNDL, isso mostra fragilidade no orçamento das famílias e sugere que a renegociação foi feita sem planejamento e sem sustentabilidade de médio prazo. Acabaram pegando uma parcela muito alta que não dão conta de pagar e aí acumula aquele looping de dívidas. Aquela história, limpa para sujar de novo, né? Mas se não tem aquele... essa reformulação, então vai sempre ficar naquela, né? Aquele looping. Então, se zerou, beleza, vamos mudar de ritmo daqui para frente. A gente vai aprendendo isso a cada dia. Interessante essa faixa etária que apareceu ali, de 30 a 39 anos, né? A partir dos 39, parece que já vai passando por tantas coisas, vai entendendo, vai amadurecendo, até que chega um ponto, para ser mais ou menos isso, né? Que daí entende, não, peraí, esses erros não vou cometer mais. E aí vai, né? E lembrar que a maior parte das coisas que a gente está chamando de renegociação não é renegociação. É a aquisição de mais mercadoria com valor de troca. O que muitas vezes a abordagem que é feita a partir de uma instituição financeira não é de renegociar a dívida, é de fazer outra acima daquilo. Tenta renegociar um cartão de crédito para você ver. Você vai adquirir mais dinheiro, porque a gente não tem mentalmente assim na superfície a ideia de que dinheiro é uma mercadoria. E um vendedor de uma instituição financeira é um vendedor dessa mercadoria. Aí a pessoa tem lá uma dívida de R$1.000 e o banco negocia 2.000 para ele pagar a dívida. Ou seja, empurrou mais R$1.000 em mercadoria para ele. Isso é um tipo de mecanismo que as pessoas não estão se protegendo, mas ele está tentando sair de uma situação, mas há uma agressividade em cima dele para que essa dívida aumente. Porque ele está vulnerável a adquirir mais produto. Ou seja, a instituição não perde. Ela está lá mineralizando a pessoa, minerando a pessoa. Isso quando não entra naquele pensamento também, que eu ouvia falar muito antes, né? Daqui a pouco isso daí caduca, essa dívida caduca, né? Deu 5 anos, caduca. Você e aí que vai ficar tão estressado, vai caducar. Você fica caduca. E aí vai, né? Às vezes, não, esperar para daí vai vir uma redução lá nos juros, daí eu pago, e aí vai de novo, pega de novo, fica naquela e complicado.
complicado. E se a gente Lidar com estivesse também só falando de coisas que muitas vezes são desnecessárias, mas não, a gente já trouxe no Mais Info informações que mostram que as pessoas não estão tendo nem dinheiro, condição de comprar alimentos necessários em casa, né? Então imagina como que fica também a cabeça dessa pessoa quando está nesse looping constante de dívidas. Então é interessante avaliar certinho, ver o que pode fazer, porque é complicado mesmo a situação. Mas eu fico por aqui, volto mais tarde, tá bom? Legal, Ju. Combinado, então? Samara. Beijão pra vocês, até daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, Valeu, Ju. Até Goiabinha. mais. Querida, só para trazer mais informações com dados, tomar menos banho no inverno pode ser benéfico para a pele, porque a pele tende a ficar mais ressecada. Ressecadinha. Outra coisa, você precisa também considerar que nesse período você sua menos, você, portanto, transpira menos, né? Então tem necessidade de menos banho. Mas não fazer esqueçam, campanha mas não pra esqueçam tomar daquele menos banho. lencinho Não, umedecido. eu estou só dizendo que a dermato indica que você tenha mais cuidados com a pele e que até tomar menos banho é melhor. Lencinho Agora vocês umedecido vão ficar serve pensando também, mal de tá? mim, tô nem aí, tá? Sou cheirosa. Amores, eu vou ali conversar com a Camila Russo, planejadora financeira. Ela é mestre MBA em finanças, autora do livro... Ah, cadê o livro? Tá aqui, ó. Cadê o livro? Eu Guardei acho o que é meu do aqui. nível de covardia fazer esse tipo de comentário e sair, mas... O que você queria? Não, só... Você queria comentar o quê? Não, imagina, parabéns pra quem tem dinheiro pra comprar perfume caro. Ai, ai, ai. E aqui está a autora do livro Embaixadores do Reino, como glorificar a Deus através das finanças. Já mostra aqui, ó, bonitinho na minha mão. Esse livro vai chegar às mãos de todos que quiserem, todas as famílias em todo o Brasil, porque esse material aqui é o livro do ano. A autora, Camila Russo. Muito bom recebê-la, querida. Prazer. Muito obrigada. Conta pra gente aí sobre como realizar sonhos se nós pensarmos em planejamento, especialmente o financeiro, que é onde mais pega muitas vezes. Muito bem. Muito prazer, Dalila. Muito obrigada pelo privilégio de estar aqui, pastor Aleixo, querido amigo que eu conheci Abinal. também, Abinal. É difícil. Não liga não, que o nome dele assim pra Eu decorar tô até aqui o eu. tempo todo tentando decorar, me perdoa, mas até o final eu decoro. tudo certo. Abinal. Em 10 Lembra anos de eu já abdominal chamei que algumas vezes de aperta. abdominal, abdoral, coisas assim. Brincadeira. Me perdoem pela minha voz, mas acredito que dá para vocês entenderem, Tão né? bonita, tão Tá suave. ótimo. Vamos lá. Eu gosto muito de um texto que tem na Bíblia, onde Jesus fala: qual de vocês, pretendendo construir uma torre, primeiro não senta, calcula o gasto para ver se o dinheiro dá. Nessa pequena frase, tem 3 etapas fundamentais de um planejamento financeiro. Você sentar para você analisar a situação, pegar aquele sonho que você tem e colocá-lo em etapas. O que eu preciso materializar para poder alcançar esse sonho, realizar esse sonho? Analisar as etapas, pesquisar. Então, por exemplo, eu quero fazer uma viagem. Antes de chegar à conclusão de quanto custa essa viagem, eu preciso primeiro que tipo de viagem que eu quero fazer. Por exemplo, eu tenho crianças pequenas. Eu poderia sonhar com uma viagem onde os meus filhos possam aproveitar junto comigo e com meu esposo. E uma viagem com 3 crianças, a família completa, é uma viagem mais cara. Então, nós precisamos ver quais são as opções que oferecem um ambiente familiar, que oferecem bastante área verde, bastante atrativo gratuito, porque também você pagar para tantos, para entrar num museu, por exemplo, ou para ir para um parque, é bem mais caro. Então, em todas essas situações, é importante você mensurar. E tudo isso sentado. Não é na loja, não é do banco, na cadeira do lojista, que está te pressionando para comprar logo. Não é na cadeira do gerente do banco, que também está te pressionando, como o pastor Aleixo falou, para pegar mais mercadoria, que é o dinheiro, né? E pagar caro por isso, que é os juros. Depois, calcular o custo. Esse calcular, aí sim você vai entrar nos números. Quanto que isso vai custar? E para ver se o dinheiro dá, é para ver se aquilo lá está compatível com a sua realidade. Você trazer o sonho para a sua realidade não significa abrir mão do sonho, mas realizar o sonho sem que ele se transforme num pesadelo depois. Porque existem muitas pessoas que pensam: será que essa parcela cabe no meu orçamento? E aí ela encaixa o sonho, assumindo uma dívida. Só que depois ela acaba
tendo que assumir outros compromissos. E aquela dívida acaba sufocando o orçamento dela. E aquele sonho que foi tão legal de realizar, quando ele foi feito pelo impulso, sem sentar, calcular e ver se o dinheiro dá, ele acaba se tornando um pesadelo. Olha, tem uma razão boa para você pensar e planejar a vida, e uma delas é você pensar, acreditar de verdade de que a vida é feita para ser vivida eternamente. Sim. Mas pensar em vida eterna significa ter um pensamento completamente diferente, romper e muito com o pensamento que as pessoas estão bombardeando você para fazer quando se diz que você só vive uma vez e que a gente tem que fazer tudo logo porque tudo vai acabar e que você está lembrando de todas essas frases que falam. Pois é, Deus nos fez para viver para sempre, e viver para sempre significa aceitar, internalizar, se render a um plano que Deus fez, e esse bem-sucedido. A revista Céu ou Inferno, revista Esperança, Novo Tempo, Céu e Inferno, ela vai... Eu fico aqui, a revista Esperança, Céu Interno ou Inferno, vai falar para você exatamente de uma decisão que tem dimensões eternas. Sim, onde você estará na eternidade. Esse assunto, ele não se fecha numa pergunta só, onde você estará na eternidade. Isso envolve todas as decisões do dia a dia, envolve compreensão de questões profundas e que elas não podem ser adiadas. Quando a gente fala de religiosidade em essência, escuta isso que eu vou te dizer e anote isso no lugar do seu coração, que não se pode ser apagado. Absolutamente todas as diferenças que existem em todas as religiões do mundo estão baseadas no como as pessoas pensam sobre sua eternidade. E essas diferenças você vai saber e vai conseguir localizar estudando um assunto a partir da verdade absoluta, que é Deus. Essa revista aqui foi feita para você, tem que estar na sua casa, e ela estará, se você fizer um movimento simples, pedir a revista, ligar para cá, pedir a revista Esperança Novo Tempo, Céu e Inferno, e essa revista chegará até você gratuitamente. Deixa eu te fazer um convite especial para terminar esse papo que eu estou falando com você agora. Se você entrar aqui no site da Novo Tempo, tem uma parte do site da Novo Tempo que é a Escola Bíblica da Novo Tempo. E lá há uma quantidade enorme de informações em formato de curso. E não importa qual é a sua religião, se você não tem religião nenhuma, mas você quer saber mais sobre assuntos variados, como a gente trata aqui no Entre Família, entra lá e você pode solicitar o material em vários formatos. Vídeo, pode ser em PDF, ou se você gosta de um material assim na sua mão de forma física, você pode pedir também. A minha indicação de agora para você é essa aqui, que você pode pedir, pode solicitar lá, pode conversar com a gente, você vai ser muito bem atendido, se tornará parte dessa grande plataforma de cursos e com certeza vai beneficiar muito a sua família. Ligue, mande uma mensagem, entra no site, só não pode ficar de fora, porque é totalmente gratuito, já foi pago pelos Anjos da Esperança, nossos parceiros que, sem conhecer você, querem que você seja beneficiado por isso. Legal, aproveita, peça sua revista Esperança. Enquanto isso, vamos para aquele intervalo rápido. Entre Família está no comecinho ainda, tem muito assunto para a gente conversar por aqui. Mas não esquece, entre em contato com a gente, peça sua revista e na volta a gente continua com o assunto, falando sobre a realização dos sonhos. Qual é o grande sonho que você tem? Bora tirar da cabeça, colocar no papel e na prática, na vida? A gente volta já. Fala, minha gente, quais são os seus maiores sonhos aí a serem realizados? E o que você está fazendo para poder realizar esses sonhos? É uma viagem? É a casa própria? É um carro? É a moto? É a bicicleta? É a geladeira que precisa ser trocada? É a máquina de lavar? Não sei quais são os seus grandes sonhos aí. Ou pequenos que você quer começar a realizar. Então hoje aqui no nosso Entre Família estamos falando sobre isso. Temos aqui uma especialista para nos ajudar também a preparar toda essa planilha, Camila Russo, ela que é escritora, olha só, do Embaixadores do Reino, como glorificar a Deus através das finanças. Tá com a gente, hein? Vai tirar as suas dúvidas também. Envia para a gente aí no 12983150249 qual é a sua pergunta sobre esse assunto ou o que você fez
para poder realizar os seus sonhos. Ih, Abinal, não fiz nada ainda, estou só planejando aqui, mas não consegui parar, montar uma planilha. Então fica com a gente e você vai descobrir como fazer tudo isso. Falar em fica com a gente, Darleide, Camila, tá gostosinho o chazinho aí, tá? É para voltar? É para voltar. Vamos lá, Camila. Voltar com um pedacinho de bolo pra gente. Depois, Não, depois a gente vai lá, né, pastor? Voltar trazendo bolo também só é Vem, mais Camila. bem-vinda ainda. É mais bem-vinda. Juntem-se a nós aqui pra gente já continuar nesse bate-papo, porque eu sei que tem personagens também, pessoas reais que vivenciaram momentos como esse, que tirou do papel, da cabeça e colocaram na prática, hein, pastor Aleixo? E é bom legal que isso não tem um formato só. Existe um método, né, que não dá para a gente vai conversar mais sobre isso, que dá para escapar do planejamento. Então, o planejamento tem seus itens básicos, mas as pessoas fazem, constroem histórias que nos chamam a atenção porque elas são bem-sucedidas. Eu quero conversar agora com a Hamilton e a Isabel, e eles começaram a fazer um planejamento, tiveram um sonho, realizaram um sonho e fizeram de um jeito com coisas que eu tenho certeza absoluta que você se relaciona aí na sua casa também. Muito boa tarde, Hamilton e Isabel. Obrigado por estarem aqui conosco. Boa tarde, pastor. Boa tarde. Olha, conta pra mim como é que um sonho começa a tomar formato em garrafa PET. Na verdade, esse nosso plano foi meio despretensioso, né? Nós não tínhamos assim, vamos fazer isso com essa finalidade específica. O nosso filho era pequenininho, e aí a gente teve a ideia, né? Vamos comprar uma bicicleta para ele, mas vai ser daqui a 1 ano, 2 anos ainda. Então, vamos fazer um cofrinho. Fizemos um cofrinho, começamos a colocar moedas. Então, quando foi na época de comprar a bicicleta, compramos a bicicleta e sobrou ainda uma quantidade significativa de moedinhas. E aí começou dessa forma. Então, deixa eu entender. Foi primeiro um plano para comprar a bicicleta. Comprar a bicicleta e sobrou moedas da bicicleta, que já é muito diferente, né? E agora essas moedas começaram a ter companhias aí. Mas vocês planejaram alguma coisa, tipo, nós vamos colocar uma quantidade, ou foi assim, pegava moeda e já ia engordando o cofrinho? A gente pensou, pastor, sempre moedas de um pouco maior valor, né? Se encher de 5 e de 10 centavos, não ia render muito. Então, nós colocamos de 25, de 50 e de R$1. E isso foi por quanto tempo? Ou vocês ainda fazem isso hoje? Hoje nós não fazemos mais, porque na época que nós começamos a fazer, foi assim, como eu falei, sem uma pretensão planejada, mas na sequência, quando o nosso cofrinho da bicicleta ele se encheu, nós iríamos viajar. Então nós iríamos aí para São Paulo, né? A gente está falando de Salvador, então nós iríamos para São Paulo no ano seguinte. Então continuamos com a ideia de encher uma garrafa PET para a viagem. Então na sequência nós enchemos uma garrafa PET de 2 litros, e essa garrafa PET nos rendeu aproximadamente 5.000 quilômetros de combustível. Uau! Camila, que princípios a gente já pode pegar dessa história? Do que fazer, talvez seja alguma coisa que não fazer, mas a história deles é bem sucedida. Maravilhosa. Fizeram 5.000 quilômetros de combustível numa garrafa PET. Primeiramente, parabéns pela disciplina, né? E isso é uma demonstração de que sabe aquele ditado? De grão em grão, que a galinha enche o papo. Uhum. Às vezes a gente fica pensando, eu não vou começar a poupar porque eu não consigo poupar muita coisa. E nossos amigos aí estão mostrando que de pouquinho em pouquinho você consegue até pagar combustível para 5.000 quilômetros de viagem. Então, parabéns pela disciplina. Eu tenho alguns comentários sobre hoje o que nós poderíamos fazer até para fazer render esse dinheiro, né? Porque o dinheirinho ali dentro da garrafa PET, ele está guardadinho, mas ele não aumenta de valor. Sim. Assim como o dinheiro embaixo do colchão, o dinheiro guardado no pote dentro da despensa. Quando a gente guarda o dinheiro em casa, ok, é um dinheiro que a gente pode usar ali para uma reserva, mas ele não está aumentando de valor. E hoje, como já foi falado aqui, a gente tem um
problema, um inimigo, um vilão invisível que se chama inflação. Às vezes, se esse planejamento é para alguma coisa que eu vou fazer daqui 2, 3 anos, de repente eu estou só aguardando dentro de casa e daqui 3 anos, quando eu vou lá para comprar, aquilo que eu achava que valia tanto, agora está mais caro por causa da inflação. Então, para proteger essa economia, essa poupança contra a corrosão que a inflação provoca no nosso dinheiro, é importante que a gente coloque também para render, né? Dentro de uma aplicação conservadora, enfim, de acordo com o horizonte de tempo, mas que vá proteger aquele dinheirinho guardado com tanto esforço para que a inflação depois não venha diminuir esse valor. Hoje vocês continuam pensando e investindo nesses sonhos e fazendo algo diferente, que a Garrafa PET evoluiu? Sim, pastor. Nós hoje, como a nossa especialista falou, não é um método mais que nem nós fazemos e nem recomendamos, né? É importante a gente colocar isso para render. Então, nós continuamos com a nossa vida muito planejada, porém, não com o método da garrafa, né? Mas com o método mais produtivo. Então, nossa questão de planejamento, assim, ela é bem sistemática, mas o que é importante é que funciona de verdade, desde que saibamos planejar. Olha só, como é interessante poupar. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, então, agora. Que dica que você dá para um começo, para aquelas pessoas que estão nos assistindo agora e que pode estar pensando de uma bicicleta a uma viagem de turismo, aí, um passeio pelo país? Qual o recadinho que você dá para os nossos amigos que estão aí sonhando? Olha, pastor, de início, eu vou logo falando que a gente precisa focar naquilo que você realmente quer fazer como prioridade. Porque às vezes vêm as coisas que não são tão prioridade e vão levando de pedacinho em pedacinho. Como a garrafa PET, nós colocamos de pouquinho em pouquinho. Nós viajamos para São Paulo, nós viajamos para Fortaleza, nós viajamos para Foz do Iguaçu de carro, tudo através de economias assim, bem simples. Como o meu esposo falou, que não é mais assim que nós fazemos, mas continuamos fazendo algo com uma vida bastante planejada, principalmente financeiramente. Mas o que eu quero dizer é que você precisa ter um foco. Eu quero estudar, eu quero fazer um curso, eu quero mudar minha casa, algumas coisas. Então, precisa ter um foco, uma prioridade. E assim, colocar Deus sempre em primeiro lugar, é óbvio, e continuar focado. Não deixar que os supérfluos tomem o lugar daquilo que é o seu foco. Que legal, que legal. Olha, muito obrigado por ter estado conosco aqui, compartilhado a sua história, incentivado, inspirou muita gente também. E eu tenho certeza de que essa lição é uma lição familiar, né? Que foi transmitida esses valores para os seus filhos também, para o seu filho. E que Deus continue abençoando vocês aí, para que vocês inspirem muitas pessoas em muitas histórias. Um abraço do pessoal do Entre Família para vocês. Obrigada. Tchau. Legal. Agora até aproveito quando o pastor Aleixo vai retornando aqui para ficar com a gente, Camila, porque a gente tem que manter uma motivação para realizar esses sonhos. Às vezes a gente acaba colocando algumas metas ali que num primeiro momento parecem ser inalcançáveis e tal, e acaba se frustrando ao longo do caminho. Mas o que você coloca como sendo prioridade de motivação para continuar firme ali num propósito, alcançando ali ao longo do dia algumas metas, ao longo dos meses, enfim? Perfeito. Posso dar um exemplo pessoal? Claro. A minha mãe, na simplicidade dela, quando ela viu que eu estava ali com os meus primeiros salários, quando eu comecei a trabalhar, ela viu eu chegando em casa com várias sacolinhas de compras. Uhum. E percebeu, essa menina aí tá começando a ficar meio gastona. Eu vou dar alguma coisa aqui para ela ser forçada a guardar uma parte do salário. E na simplicidade dela, o melhor que ela achou de solução na época é que ela deveria fazer para mim um consórcio. E ela fez para mim um consórcio de um Fiat Uno.
Era o carro mais popular da época, R$19.900. Agora eu tô revelando a idade, né? Porque hoje você não consegue mais comprar um carro popular por esse preço. Mas o fato é que eu não gostava do Fiat Uno. Se eu soubesse que hoje seria um carro tão valorizado, tão, né, bravo, para encarar várias estradas, aí eu até teria guardado. Pois é, ainda mais com uma escada em cima. Mas o fato é que eu não gostava. E eu pensei, quanto que eu tenho que guardar para comprar o carro que eu quero? E aí o que eu ia fazer? Eu pegava meu irmão mais velho que eu, ele me levava nas concessionárias. E eu ia visitando os carros que eu queria. E olha só que coisa, tinha o Renault Clio. Eu era apaixonada por aquele carro. E ele custava X reais na época a mais do que eu teria na carta de crédito do consórcio. Eu peguei um folder, na verdade era tipo um caderno que mostrava o carro. E eu me lembro até hoje que eu ficava namorando aquele folder, eu ficava o tempo todo olhando para ele e, assim, me imaginando dirigindo aquele carro. No final das contas, eu consegui economizar até mais. Olha só. E na época eu tirei um carro, eu tenho até, não é um orgulho, mas eu tenho a alegria de dizer que eu comprei meu primeiro carro por conta própria, economizando dinheiro, e foi um carro bem equipado para a época, né? Olha que legal, mostrando que sim, uma conquista. Possível. É possível. E esse lance do consórcio que você falou é uma alternativa muito boa também, né? Vamos lá, vamos separar um pouquinho. O consórcio, ele tem vantagens e desvantagens. Vamos pegar o exemplo de uma pessoa que diz assim, eu não consigo guardar dinheiro, eu não tenho disciplina, eu não consigo. Para uma pessoa como essa, que não tem essa disciplina, não tem essa força de vontade, o consórcio ele pode até ser uma alternativa. Assim, eu não quero dar lance, não preciso para agora, mas eu não tenho a disciplina de guardar, eu vou adiando os lances e vou pagando, porque aquilo ali vai todo o tempo descontar da minha conta. E essa carta de crédito ela vai sendo atualizada pela inflação. Eu, pensando assim, em termos numéricos, eu não recomendaria o consórcio. Quando a pessoa ela tem essa possibilidade de esperar todo esse tempo, melhor que ela faça um planejamento de poupança. E quando eu falo planejamento de poupança, não estou falando da caderneta de poupança. Mas ela poderia, por exemplo, pegar um produto que também vai debitar ali da conta dela todo mês, só que diferentemente do consórcio, não vai ter aquela taxa de administração elevada. O que ela investiu vai estar rendendo e tem aquela figurinha de é um pouco mais difícil de resgatar. Tem uma carência entre os resgates. E ela pode, dentro de um planejamento aí de alguns anos, ela tem aquele valor rendendo sem nada ser subtraído do quanto ela aplicou, que seria um plano de previdência. Mas plano de previdência só serve para se aposentar? Não. Você pode, por exemplo, planejar para essa pessoa que não consegue ter essa disciplina de poupar todo mês. O plano de previdência ele vem como um boleto, né, e debita todo mês da conta dela. E ele não fica aparecendo lá no extrato, não tem aquela tentação de vou resgatar. E quando quer resgatar, puxa, mas está na carência, ou eu fiz um resgate, tem 60 dias de carência, dá tempo de você baixar a poeira e pensar, será que eu preciso mesmo resgatar esse valor? Então ele é um produto para quem pensa em se forçar a poupar, ele é um produto que cria um pouco essa disciplina e não tem as desvantagens do consórcio. Falar sobre consórcio abriria tema para financiar ou não financiar, aí teria outras frentes para a gente abrir aqui. Mas dá para a gente pensar numa lógica, a partir do que você falou, é que tudo que eu não tenho disciplina ou não desenvolvo uma competência para fazer, eu vou pagar para alguém fazer isso. Exato. Porque o consórcio é uma oferta de um serviço e alguém vai cobrar por administrar esse dinheiro para você, né? Você abriu uma poupança ou investimento, você fez. Você colocou no consórcio, alguém fez por você e você vai pagar por isso, né? E daí no consórcio é aquilo mais a taxa de administração. É uma junção de poupadores, né? Vamos dizer assim. E alguém realmente está administrando para todos eles, né? E está ganhando. E esse alguém vai cobrar em torno de 20%. Ou seja, você, de largada, já está abrindo mão de 20% de tudo que você está depositando. É mais inteligente, financeiramente falando, usar uma alternativa de aplicação programada. Eu falei da Previdência, porque ela vem como um boleto. Mas você nem precisa contratar uma Previdência. Você pode, por exemplo, dentro da plataforma do Tesouro Direto, escolher lá uma aplicação e colocar, eu quero aplicar todo mês X reais. Todo mês vai debitar da sua conta.
e vai para a aplicação. Já está programado. A questão que eu falo mais é se a pessoa tem tá o tempo todo com aquela tentação de resgatar. Aí, para esses casos, talvez teria que ter um produto mais incisivo ali. A minha mãe, como eu disse, na simplicidade dela, foi o que ela me deu e me ajudou muito. Deu certo. Não posso dizer que não é o melhor, mas dependendo da situação, Claro. tá ótimo. É válido. Eu ainda estou aqui na história do Hamilton e da Isabel pensando que, se eles juntaram de moedinha em moedinha valores suficientes para fazerem viagens como fizeram, fazer um exercício de pensar o contrário, de moedinha em moedinha também você empobrece, né? De moedinha em moedinha você não somente não realiza um sonho, mas você acaba por destruir muitas vezes o próprio patrimônio. E aí entra aquele nosso planejamento das coisas simples do dia a dia, no pouquinho que a gente gasta, com isso tendo um impacto que pode ser grande no nosso bem-estar e pensar em toda a família. Tem uma interação que chegou para a gente agora, Maíra? É isso? Vamos lá. A Narda Luz. Há muito tempo eu tinha o sonho em conhecer o Havaí. Olha ela! Então, depois de muito planejamento, vamos comemorar nossos 40 anos de aniversário de casamento. Sonho realizado, $5.000 muito bem gastos. Muito bem, casal bonito. Parabéns. Parabéns pelos 40 anos, pela viagem, por essa realização. Deus abençoe muitíssimo. Amores, pausa bem rapidinho. Quer dizer, 4 minutos, você sabe, esse é o tempo máximo que a gente aguenta ficar longe de você. Tempo suficiente, porém, para você ligar para a gente e pedir a revista Céu e Inferno. Vem estudar mais profundamente temas que vão fazer a diferença para você na vida. 0 operadora 12 21 27 31 21. Mas fica com a gente, ainda tem muito mais Entre Família por aqui. Estamos de volta e eu tenho algumas dicas e olha, elas são de ouro para você. A primeira é, essas pessoas que pediram a revista Esperança, Novo Tempo, Céu e Inferno, estão recebendo uma bênção impressionante na sua vida, tirando muitas dúvidas, aumentando o seu conhecimento. E olha quantas coisas que muita gente achava que sabia e descobriu que estava enganado a vida inteira. Pode ser que a sua experiência com isso também seja surpreendente e tenho certeza que você não vai se arrepender. Peça a revista Esperança Novo Tempo, Céu e Inferno, ela é de graça, é só ligar para a gente, 0 operadora 12 21 27 31 21 e a revista chegará até a sua casa. Mas eu tenho agora uma segunda dica para você. Não importa, olha só, não importa qual é a sua religião, se você faz parte de uma igreja, se você não é, se você é adventista, se você não é, não importa, há uma informação importante que vai chegar para você e essas informações, elas fazem diferença não só para você, mas para todas as pessoas ao seu redor. E você pode se tornar um aluno, um membro de um grupo que tem acesso a informações privilegiadas, muito bem estruturadas, bem construídas e sobre os mais diversos temas. Que é isso que a plataforma da Novo Tempo, que a gente chama de Escola Bíblica, tem para te oferecer. Entra lá, Escola Bíblica da Novo Tempo, e você vai perceber que, por exemplo, estamos falando sobre rendimento financeiro, planejamento financeiro da família. Se você gosta de temas bíblicos e nesse momento está interessado em temas teológicos, tem lá muitos temas, você tem acesso a isso também. Se você nunca pediu nenhum material do Novo Tempo, não perca essa oportunidade, porque você pode escolher muitos ali e você, ao fazer o seu cadastro, se torna ali um aluno dessa plataforma de saber, de fato, gratuito. Digo para você, totalmente gratuito. Não é aquele gratuito que você pede um e os próximos são pagos. Não é só para chamar sua atenção para depois cobrar. É totalmente gratuito, totalmente. Qualquer material. Peça, não perca seu tempo e tenha acesso a um material de extrema qualidade que foi feito para transformar a sua vida e a vida das pessoas também. Entra no site da Escola Bíblica, se torne parte da Novo Tempo, sendo um dos alunos dessa que é uma das maiores escolas do mundo. Show, não dá para ficar de fora, hein? Já aproveita, peça a sua revista, se torne um aluno da Escola Bíblica e você vai ver a diferença que isso vai fazer para a sua vida espiritual, da sua família e, quem sabe, de toda a sua comunidade aí também. Isso reflete também na vida financeira como um todo.
É ou não é? Plano de vida financeira, planos, projetos, começando um planejamento. Darleide, pastora Aleixo, Nós vamos Camila. recorrer a Camila e ela vai nos ajudar a pensar como é que se inicia um planejamento para a execução de um sonho. Eu gostei quando você disse inicialmente que não precisa ser assim uma viagem a Paris, pode ser, mas pode ser o sonho de alguém comprar uma geladeira, um fogão, uma geladeira, trocar de carro, enfim, seja qual sonho que seja, começando um planejamento por onde? Muito legal, eu gostei desse quadro, porque aqui a gente pode ver aqueles 3 elementos que eu falei no texto de Lucas, quando Jesus fala, primeiro senta, calcula o custo para ver se o dinheiro dá. Veja, estabelecer um objetivo com clareza é quando nós realmente avaliamos aquele sonho, falar, tá bom, eu tenho que dar clareza para esse sonho agora, quais os objetivos que eu vou estabelecer aqui de forma muito nítida, para que eu vá atrás desse sonho. Eu mesma que vou pôr aqui? Pode ser. Eu sou meio desastrada, gente, por favor, me ajuda Já aqui. ajuda você. Então, por exemplo, Você aqui, é ó. desastrada, você tem companhia. Ah, então tá bom. Então segura aí 3. atrás, pastor Aleixo, por favor. Pra vocês terem noção, meu apelido na infância era Chapolin, porque eu sempre fazia alguma É coisa mesmo? assim, de derrubar as coisas. Apelidos carinhosos, esse é o melhor de todos. Não contavam com minhas então. Então, por exemplo, um objetivo com clareza. Conhecer os Lençóis Maranhenses. Ai, recomendo. Né? Você está afunilando, tá bom, eu já sei aqui o que eu quero. No exemplo da geladeira, tem vários modelos, mas qual que eu quero? Pesquisei, comparei, eu cheguei a esse modelo, tá bom, agora eu vou pesquisar preços, né? Agora, no caso de umas Lençóis Maranhenses, quando que eu vou? Por exemplo, eu vou nas férias de setembro de 2026. Aqui, a ideia é ficar 5 dias. Ah, no meu trabalho não dá para me ausentar tanto tempo. 5 dias estaria de bom tamanho. Você colocou com muita clareza qual é o seu objetivo. Agora, eu tenho que calcular o custo. Sentei, avaliei, agora eu vou calcular. Muito bem. Aqui uma pequena simulação, né? Não estou dizendo que esse aqui é um orçamento que talvez você encontre para a sua viagem, mas aqui, por exemplo, um casal e um filho, R$5.000. Exemplo, né? Tudo depende. Você vai ficar num hotel 5 estrelas, você vai ficar numa pousada, você vai ficar na casa de algum parente, né? Vai de avião, Vai de vai avião. de carro. Pois então. Até setembro de 2026, nós temos 17 meses, né? Tem esse prazo aqui para eu perseguir esse sonho. E aí, dividindo simplesmente R$5.000 por 17 meses, eu teria esse número, R$295. Se eu for pensar em guardar... Já deu vontade de ir. Olha aí, você começa a enxergar de que não é algo tão irreal. É algo possível quando você vai colocando no papel, né? Nossa, e quantas viagens para Lençóis Maranhenses a gente já desperdiçou? É verdade. Posso acrescentar aqui um número? R$295 vai dar quanto por dia? Deixa eu pegar aqui na minha calculadora, que eu sou péssima. R$1 e pouco. 295, eu sou péssima para fazer R$1 conta mais de ou menos, cabeça. um pouco menos de R$1, talvez. R$295 por 30 dias daria... Não, 10, R$3 praticamente por dia. Não, 295 por 30 está dando 9,8, R$10 por dia. R$10, quase R$10. Quando a gente coloca a economia por dia, fica até mais fácil materializar que o esforço, ele não é assim tão grandioso. Só lembrando, esse valor não está considerando nenhuma taxa de juros embutida dentro dessa aplicação aqui, né? É como se você estivesse guardando o dinheiro ali na garrafinha PET. O que não é recomendável, principalmente para um horizonte assim de 17 meses. Porque se a gente tem esse hábito, por exemplo, né? R$10 por dia, mais ou menos, R$9, R$10. Por exemplo, alguém que trabalha num escritório, alguma coisa assim, e todo dia tem que ir lá na padaria comprar aquele salgadinho com refrigerante, ou sei lá, vai comprar que seja um sanduíche natural que vai comprar, que seria mais ou menos isso, R$10, R$15. Então já economiza, faz um lanchinho em casa, leva, pega esse dinheiro e coloca dentro da garrafinha. Ou, no caso, aplicação. Aquela aplicação lá, o caixinha, né? Que tem Pois alguns... Aí que vem a questão, né? Para ver se o dinheiro dá. Então, eu sentei, calculei o custo para ver se o dinheiro dá. Suponhamos que nós não temos aqui o dinheiro. Ele ainda eu não tenho R$5.000 e eu teria que poupar, então,
é 295 por mês. Eu gosto de dizer o seguinte, e aqui é o ponto da virada entre você ficar numa situação de sair de uma dívida para entrar em outra, como foi falado na hora da informação, ou você realmente assumir as rédeas das suas finanças. Eu gosto de um provérbio americano que fala assim, é melhor você dizer para o dinheiro aonde ele deve ir, do que depois ficar se perguntando para onde é que ele foi. E aí, no caso, eu tenho a opção de não economizar nada para essa viagem, ou fazer um parcelamento e pagar esse parcelamento, quem sabe, em 12 vezes, 24 vezes, não sei. Ou eu tenho a opção de realmente me programar para um futuro, fazer essa viagem e, chegando lá, ter condições de pagar essa viagem à vista. Eu gosto de dizer que compra planejada é sempre melhor que compra parcelada, porque na compra parcelada você está assumindo uma dívida. Nós ouvimos antes sobre a dificuldade que muitas famílias estão enfrentando, porque a taxa de juros está subindo. E por que isso está dificultando a vida delas? Além do impacto indireto de que os produtos ficam mais caros, porque os empresários têm mais custo para produzir, é mais difícil, enfim, tem uma série de coisas na cadeia de valor para aquele produto chegar para a pessoa. Essa família está endividada. Pensa, se você deve R$1.000, se tem uma taxa de juros de 4%, você paga R$40 de juros todo mês. A dívida é cara, então... Aí você comprou a viagem e comprou dinheiro para pagar a viagem. Exato. Tá comprando duas coisas. Então faça um plano de poupar, para que você tenha condições de realizar esse sonho sem dívidas. E quando a gente não se programa, a gente eu digo a gente com todo, eu me incluo nessa, que é muito imediatista. Vale por nós. Né? Então, me ajuda aqui, senão eu vou derrubar. Que a gente é muito imediatista, que pensa lá, em setembro de 2026 vou fazer essa viagem. A gente não para pensar lá longe e deixa as férias, vai chegar ainda e tal. E não se programa e chega na hora, quer resolver, às vezes a gente acaba ou pegando um empréstimo ou entrando num esquema desse, joga no cartão de crédito, vamos parcelar ou fazer isso e aquilo. E aí a conta vai vindo depois, né? Algo que você poderia ter reduzido bastante, a gente acaba pagando muito caro nessas horas, né? Eu tenho estudado um pouco sobre essa questão de finanças aí e, menina, faz uma diferença brutal, ter né? informação, ter saber informação, como se conduzir. Até porque nós não somos uma geração que teve uma educação financeira de modo a entendermos alguns porquês, não é? E isso faz a diferença quando a gente para estudar hoje. Assim, é sempre melhor a gente estar com o dinheiro nas mãos do que dever para quem nos emprestou, né? Tem um outro texto bíblico que eu gosto demais. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quando você tem o dinheiro, você tem condições de usar essa mercadoria a seu favor. Quando você não tem dinheiro, você tem que tomar emprestado de alguém e pagar juros para essa pessoa. Aqui tem algumas propostas, né? Então, assim, sentei, calculei o custo para ver se o dinheiro dá. Eu não tenho dinheiro ainda, eu vou guardar. Não tem como investir quem primeiro não poupa, né? E eu só vou poupar se eu gastar menos do que eu ganho. Então, existem alguns aspectos que são fundamentais no planejamento. Nós temos que guardar dinheiro e investir esse dinheiro. Então, por exemplo, cofrinho, ele pode ser uma alternativa para alguma coisa pequena, para você ali, uma coisa lúdica com seus filhos. Agora, gente grande, vamos pensar aqui, criar uma poupança. Se tudo que você conhece, o melhor que você conhece é a caderneta de poupança, tudo bem, seja feliz. É uma alternativa para curto prazo. Agora, eu também indicaria, por exemplo, nós temos aqui Tesouro Selic, que é um título de emissão do governo, que é um título com bastante liquidez e segurança, alternativa à poupança. E eu coloquei aqui a minha letra, não sei se dá para entender, mas é um CDB bom, né? O que é o CDB? É um título emitido por banco, você está emprestando dinheiro para banco. Então, esse banco precisa ser um banco bom, para você ter certeza de que você vai receber esse dinheiro de volta. Tudo isso sem carência, porque você está pensando num sonho aqui que tem aí um prazo para ser realizado. Quanto mais curto é esse prazo, menos carência, mais liquidez precisa ter essa aplicação. Hoje é comum que você tenha uma conta no banco e a conta já seja automaticamente uma poupança, tanto é que rende aqueles míseros, alguma coisa. O Tesouro Selic, uma pergunta a partir de qual volume uma pessoa pode colocar ali esse investimento para guardar? É igual caderneta de poupança? Tenho R$50, tenho R$1.000? Não, Tesouro Selic, eu tenho valor hoje, se eu não me engano, em torno de R$150 a R$160, você já consegue investir em Tesouro Selic.
É muito comum as pessoas Então, falarem... não é um valor alto. Não é um R$150 valor tão você já consegue fazer o investimento. Mas, Camila, eu não consigo chegar nesse valor. Vai no CDB. Tem muito CDB que você consegue, com uma boa rentabilidade, a partir de R$1, você já consegue aplicar. E aí, não tenho dinheiro, procure fontes de renda extra. Mas é sempre melhor compra planejada do que compra parcelada. Perfeito. E essa rendinha fonte, né, de renda extra é aquilo que você sabe fazer. Talvez aquele bolo gostoso, né? Então já põe para vender, faz ali, vende pão caseiro, salgadinhos, enfim. Ou talvez é algo mais Comprar uma manual. maquininha e tosar o próprio cachorro. Isso, aí ó. Foi o que eu fiz, hein? Tô lá tosando os meus cachorros. Quando eu tiver mais expert, aí eu vou começar a pegar cachorro dos amigos aí pra ir tosando também. Não, dá muito trabalho. Na unha, no cabeleireiro. Não, porque, ó, eu fiz as contas ali. Você abre mão de algumas coisas para outras. Eu fiz as contas ali, ó. Eu tenho 2 cachorrinhas, é R$100 para tosar essas cachorrinhas. Então, brincando aí, R$200 cada vez tem que tosar. Fui lá, comprei uma maquininha de R$150, tô eu tosando elas em casa, pronto. É isso. Posso dar outro exemplo pessoal? Tá parecendo um sapo? Tá. Mas tá tosadinha, né? Posso dar mais um exemplo? Sim. A gente muitas vezes fala de buscar fontes de renda extra. Mas antes de pensar em fontes de renda extra, a gente tem que pensar nas economias que nós podemos fazer dentro de casa. Meus filhos, eles ficam um pouco aborrecidos, mas a gente coloca todo mundo para lavar carro na sexta-feira à tarde, né? Ali antes do pôr do sol, a gente se organiza para estar com os carros lavados antes de entrarmos nas horas do sábado. E eles ficam muitas vezes, poxa, mãe, como é chato lavar carro. Filho, de graça a Deus tem carro para lavar. E segunda coisa, olha quanto custaria se a gente fosse lavar no Lava Rápido. Nada contra quem vive disso. É isso que eu ia dizer, mas é uma nada economia contra grande. quem tem pet shop, lava carros, nada. Mas quando a gente está precisando, né, dar uma enxugada em algumas coisas, ter alguns propósitos, a gente vai reduzindo alguns custos. E é uma forma também de você envolver a família. Sim. Porque vamos falar aqui, nós estamos falando de um plano, por exemplo, de uma viagem em família. Nada melhor do que pôr a família toda para trabalhar em prol desse plano, né? Colocar a criançada aí também. Verdade. Junto, enfim. Muito bem. Legal, Começando assim um planejamento financeiro para a realização de um sonho, de uma vontade sua, da sua família, das coisas pequenas às coisas maiores. Com isto, nós ficamos por aqui nesse bloco, mas nós já voltamos com você. Tem muito mais e a sua interação chegando para a gente pelo nosso WhatsApp. A gente espera você. Até já. Meus queridos, já estamos de volta aqui no seu Entre Família e olha isso aqui, olha quantas revistas nós temos aqui. Isso não é nem a ponta do iceberg, viu? De tantos materiais que a gente tem para poder enviar para você que está acompanhando o nosso Entre Família. E atenção, ó, você que está ligado com a gente aqui no Entre Família, se você entrar em contato com a gente agora, pelo 0, o código da operadora 12 21 27 31 21, você vai conversar com os melhores atendentes do Brasil. Te digo isso, viu? São os melhores atendentes do Brasil. Por quê? Quem que atende ali o seu telefone com todo o carinho para enviar um material gratuitamente para você. Se você talvez está precisando de uma oração também, o pessoal da Escola Bíblica ora junto com você. O pessoal da Escola Bíblica vai fazer o seu cadastro, enviar os materiais para você e no final, depois que você terminar, por exemplo, a revista como essa que a gente tem aqui, que é a Céu ou Inferno, tirando dúvidas, existe mesmo inferno? Que lugar é esse? A salvação, ela está disponível para todos ou é só para aquele público, aqueles exclusivos ali que já foram destinados para a salvação e outros para a perdição? Ah, não, acho que eu estou no grupo dos perdidos porque dá tudo errado na minha vida, tal, eu não consigo fazer as coisas certas. Será que é assim? Não, já te digo que não é assim não, tá? Não é assim, tem os perdidos, tem os salvos. Calma, quer estudar mais, quer conhecer mais sobre esse assunto? Então peça essa revista, chega de graça na sua casa e após concluir toda a leitura dela, todo o estudo, o pessoal da Escola Bíblica, que te atende ali com todo carinho, eles vão enviar um certificado para você receber na sua casa. Olha que legal, você tem um certificado de conclusão do estudo desse material, que é um estudo de teologia que você vai fazendo aí. Após essa conclusão, recebe esse certificado. Se você gosta de fazer aquela moldura para colocar na parede de casa assim, olha que legal. E aí, o que vai acontecer? Os amigos, familiares vão chegando em casa, você vai mostrando, ó, isso daqui, ó, é a minha parede de certificados. Olha quantos eu tenho. Já tenho aqui, um exemplo, né? Já tenho aqui do Céu ou Inferno, tenho aqui o certificado do Na Mira da Verdade,
Pais preparados, filhos de caráter. Tem dúvida sobre esse assunto? Eu posso te ajudar porque eu estudei esse material junto com a Darleide, ela que escreveu aqui, ó. Tem até videoaulas que ela deixou. Tem ou não tem videoaulas, Darleide? Sim, sim. Tem videoaulas também com QR Code, que você encontra na revista alguns QR Codes ali, onde você aproxima a câmera do celular, vai te levar aqui, ó, vai te levar para um vídeo onde você vai encontrar esse conteúdo que você acabou de estudar, você vai ter disponível ali em vídeo para você aprender ainda mais. Gente, o QR Code aqui, ó, onde está aparecendo, entendeu? Essa revista, por exemplo, ela foi escrita pelo pastor Vinícius, tá? Ele que apresenta lições da Bíblia aqui na TV Novo Tempo. Ele traz algumas videoaulas onde você vai entender ainda melhor o assunto. Então, você viu só? Vai ter que ligar agora, tá? Não deixa para depois. A gente sempre fala, não deixa para depois, porque você esquece e tal. Mas se você está acompanhando aí o nosso Entre Família, é esperta, já entendeu que tem toda uma escola bíblica preparada para te tornar aluno e fazer com que você faça parte dessa que é uma das maiores escolas de estudo da Bíblia do mundo, tá bom? Então você vai fazer parte dessa escola, vai ter certificado, tem vários materiais que chegam de graça na sua casa. Gostou? Então não perca tempo, entre em contato agora pelo 0, o código da operadora 12 21 27 31 21 e peça a sua revista Esperança Novo Tempo, Céu ou Inferno, é a revista desse mês, tá? Se quiser outros materiais, o pessoal que vai te atender já vai te dizer, tem sobre família, tem sobre finanças, que a gente está falando hoje aqui, tem sobre vários temas. Gostou? Então entre em contato com a gente agora. 0, código da operadora 12 21 27 31 21 e conversa com a nossa escola bíblica da Novo Tempo, não paga nada, tá? Fechou? Beleza, vamos lá. Fiquei esperando Opa, aqui me Josemara, chamarem. tem mais informações Esqueceram com de você? mim, é isso mesmo? Achei que o pastor Aleixo ia te chamar. Sou eu, então. Não, tudo bem. Não guardo mágoa longe de mim. Mas, gente, agora tem uma atualização, viu? O prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem 2025 foi prorrogado. A mudança de data também vale para justificativas de ausência no Enem de 2024. Quem não compareceu aos 2 dias de prova em 2024 precisa justificar a ausência para participar da edição de 2025 gratuitamente. Para solicitar isenção, basta acessar a página do participante em inep.gov.br e vai aparecer aqui para você essa tela. E aí pronto, você vai em justificativa de ausência /isenção e ali você preenche todos os dados solicitados. Se você ainda não fez ou conhece alguém que deixou para a última hora, essa é a oportunidade. Reforçando, o prazo para se inscrever vai até o dia 2 de maio para solicitar a isenção. Jô, mas eu posso ou não posso? Como que eu faço para saber? Separei aqui para você. Estudantes que estão cursando o último ano do ensino médio em escola pública, em qualquer modalidade de ensino, podem pedir essa isenção. Quem cursou todo o ensino médio em escola pública ou com bolsista integral em escola da rede privada também. Candidatos com renda mensal familiar igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Pessoas que declararam situação de vulnerabilidade socioeconômica e possuem registro ativo no Cadastro Único, o CAD Único. E também participantes do programa PED-6 do Ministério da Educação. Você se encaixa? Então só entra lá no site e faça a sua solicitação de isenção da taxa do Enem. Fácil e rápido. O bom é que quem sempre deixa para a última hora tem uma segunda chance, não é mesmo? Olha a oportunidade aí. Dessa vez foi. Obrigada, Josemara. Eu que agradeço, gente. Um beijão para vocês. Tchau, tchau. Valeu, Jô. Até mais. Isso não vale para o planejamento da aposentadoria, viu? Vale também. Não vale, Não né? vale deixar para a verdade. última hora sobre planejamento para aposentadoria. Boa, bem lembrado. Os últimos serão os últimos. Os últimos. Os Quero últimos mandar e só um despreparados. para Ivanir dizendo boa tarde. A Sandra agradecendo, dizendo estou amando esse assunto. Isso nos ajuda a ter mais controle no uso do nosso dinheiro. Obrigada por compartilhar conosco. Obrigada, Sandra, também por estar aqui com a gente. A Genilza diz, boa tarde, queridos do Entre Família. Amo muito esse programa. Me divirto muito. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Obrigada. Que bom que você se diverte, aprende, a gente também. Vamos embora por aqui. Você que mandou a interação pelo 983-1502-49. Vamos lá. Milzed de
Carrochó, Bahia. Não, Chorrochó, Bahia. Gente, que nome bonitinho. Diferente, né? Chorrochó. Chorrochó. Tenho um sonho de me libertar das dívidas e terminar a minha casa, mas ainda não tenho disciplina. Ai, que ânimo você pode dar para Milzede? Muito bem. Realmente, assim, às vezes a gente fala de sonhos, no sentido de, por exemplo, terminar a casa, mas eu penso que o maior sonho que nós temos que buscar é quando nós temos dívidas. Essa tem que ser a prioridade, sair das dívidas. Qualquer outro sonho fica muito prejudicado quando a gente está assoberbado de dívidas. E no caso da dívida especificamente, se puder haver uma motivação, quanto maior é a taxa de juros que eu tenho dentro do meu conjunto de dívidas, mais dinheiro eu estou jogando fora todo mês. Às vezes a gente fica muito preocupado em fechar a torneira, apagar a luz, na verdade, reclamar com o filho que tomou um banho muito demorado. Mas a forma mais comum de um brasileiro hoje desperdiçar dinheiro é com juros. 8 em cada 10 famílias, foi falado aqui, 8 em cada 10 famílias estão endividadas. E esse saldo devedor, eu dei um exemplo, né? R$1.000 de saldo devedor a 4% de juros, significa que você está gastando R$40 por mês. Jogando fora, é só juros, você não está diminuindo a dívida, você não está aumentando o seu patrimônio, você não está realizando sonho nenhum. Você está sendo desidratado. Você só está remunerando a mercadoria que alguém te emprestou, que é o dinheiro de outro. Agora, pensa que essa dívida é de R$5.000. 4% de R$5.000 são R$200 por mês, só com juros. Será que R$200 daria um pouquinho de alívio no orçamento de alguém? Ajudaria talvez depois a guardar esse dinheiro para realizar um sonho? Ajudaria talvez, muito provavelmente. Então, R$200 por mês, em 2 anos, você vai para Lençóis Maranhenses. Pois então, exatamente. Então, a prioridade sair da dívida. E falando um pouquinho em prioridade, quando a gente vai pensar em planejamento, nós precisamos sempre levar em mente que é do coração do homem fazer planos, mas é o Senhor que dirige os passos. Nós precisamos entender se esse planejamento ele está alinhado no centro da vontade de Deus, se está alinhado com os propósitos de Deus. Eu tenho um exemplo, todos vocês conhecem, um exemplo que está na Bíblia, de um plano que foi muito bem arquitetado, mas que foi completamente frustrado. Torre de Babel. As pessoas se juntaram, pensaram o que deveriam fazer, os materiais, como fariam, mas não estava no centro da vontade de Deus. Foi um plano completamente frustrado. Eu tenho certeza que uma família sair da dívida, com certeza está no centro da vontade de Deus. Porque a Bíblia fala que quem toma emprestado é escravo de quem empresta. E Deus não quer que a gente viva como escravos. Então, motivação para essa telespectadora, que Deus a abençoe e que ela coloque aos pés, em oração, coloque aos pés do Senhor esse projeto de sair das dívidas e com certeza Deus vai ajudá-la. Ela diz que não tem disciplina, então é esse o grande motivo de ela se dobrar e pedir a Deus que pelo Espírito de Deus ela receba o dom do domínio próprio também, que essa indisciplina tem a ver com uma falta de gerenciamento, às vezes até tem o recurso, mas por falta de ter esse gerenciamento que vem de uma disciplina, que é mais uma disciplina do alto que você carece, do que a mesmo saber das regras e saber de como preencher a planilha, é que você não tem conseguido. Então, tomando a linha, o que a Camila dizia sobre da vontade de Deus, e é da vontade de Deus te dar, antes do recurso, o Espírito Santo para que você tenha esse domínio de gerenciar os bens que Deus te confiou em mãos. A gente, às vezes, romantiza coisas que não são romantizáveis e isso gera um preço muito alto. Então, por exemplo, alguém fala assim, eu sou preguiçoso para ir para a academia. Não. Você tem um valor moral deslocado para outras questões onde você coloca mais energia. Porque se você chegar segunda-feira de manhã no trabalho e alguém te chamar de preguiçoso, você vai ficar furioso e vai passar o dia inteiro mudando de atitude, porque isso é um valor que para você moralmente é inaceitável. Mas eu falo assim, mas para a academia eu posso ser preguiçoso. Ou seja, é uma questão de onde você concentra a energia naquilo que você crê ser um valor moral. Então diz assim, olha, eu não tenho disciplina. Mas se alguém falar a mesma coisa para você sobre uma outra área da vida, fala assim, você é uma mãe relapsa. Você vai ficar furiosíssima. E ela vai mostrar toda a disciplina que ela tem.
Então, a grande questão, a gente fala assim, mas eu não tenho disciplina para gerenciar minha vida financeira. É porque esse tipo de gerenciamento não está num código de moralidade, de virtude para você, a ponto de você colocar tanta energia para mudar a chave. Se não, você fala assim, eu vou fazer isso. Para nós brasileiros, algumas coisas não estão num código de valor. Então, a gente deixa passar. Outras coisas que têm menos importância, se falar, a gente já reage. Eu falo, isso aqui eu não admito para minha vida. E a gente fala isso para tudo, desde peso ao prato de comida a uma gestão financeira. Tipo assim, tá tudo bem ser gastão. Aí alguém fala, não, cara, não tá tudo bem, isso é falta de domínio próprio. É verdade. Opa, dá o nome correto pra gente ver que as coisas ficam bem diferentes. Cleide Barbosa da Silva, ela que é de Ribeirão. Olha aí, que legal. Um abraço, Cleide. Eu era muito desequilibrada financeiramente, trabalhava só para pagar minha fatura. Mas depois de conhecer a Rádio Novo Tempo a Rede Novo Tempo, né? Já puxei um rádio aqui, viu? E a revista Educação Financeira à Luz da Bíblia, mudei radicalmente. Hoje não devo mais nada, estou guardando aos pouquinhos, né? Para minha aposentadoria. Que bênção, Cleide. Olha que maravilha. Parabéns. Deus te abençoe, minha amiga. E se interessou para você ir de casa também ter acesso à revista Educação Financeira à Luz da Bíblia, é só pedir. Tem muito material disponível para você, para gerenciar a vida em todos os sentidos, inclusive ou especialmente no que diz respeito às finanças, já que é disso que nós estamos falando agora. Entre em contato com a gente e pede qualquer material que você pedir. Tem sobre saúde, educação de filho, vida financeira, sobre apocalipse, qualquer assunto que você quiser tem na Escola Bíblica, tá bom? Verdade. Vamos a mais uma interação que chega pra gente, Ale. Heloísa, de Caratinga, Minas Gerais. Meu sonho era conhecer Londres, onde moram meu filho, minha nora e um casal de netinhos. Realizei esse sonho em agosto de 2024. Fui conhecer meu neto, que estava com 8 meses, feliz da vida. Obrigado, Senhor, por tudo. Olha só que história bem-sucedida. Foi conhecer Londres. Beijo, Heloísa. Londres linda. Agora, Terezinha Graciano. Boa tarde, queridos. Boa tarde. Camila Russo é um instrumento nas mãos de Deus. Leiam seu livro e sigam suas recomendações. Uma bênção. A Terezinha está falando desse livro que eu já mostrei quando recebemos aqui a Camila. Embaixadores do Reino, como glorificar a Deus através das finanças. Todas as famílias adventistas em toda a América do Sul receberá ou está recebendo já esse material para ser estudado em família, para ser experimentado. Quem não é adventista também pode, acessando também o site que está disponível esse material em PDF. Ele está disponível no link da minha bio no Instagram, Tranquilidade Financeira, tudo junto. Tranquilidade Financeira e o número 8 na frente. Perfeito. Legal. Aparecendo aí na tela para você, viu? Instagram, Tranquilidade Financeira 8. Isso. Legal. Tá aí, ó. Mais uma. Amanda Pereira, de Itapetininga, São Paulo. Em 2024, estávamos passando por sérios problemas financeiros. Meu esposo tinha um bom trabalho, mas não guardava o sábado. Após uma série de estudos e acompanhamento com a Camila Russo, pudemos ver Deus agir em nossa vida e nos reorganizamos financeiramente. No mesmo ano, meu esposo mudou de trabalho e voltou para a casa de Deus. Olha, que bênção, hein, Camila? Emocionada. Bênção, que bênção. Ô, Camila, muito obrigada. Que Deus abençoe você, seu trabalho e até onde esse livro chegar. Amém. É você chegando lá para abençoar muitas pessoas a se organizar e glorificar a Deus. Deus te abençoe. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada pelo privilégio de estar aqui com vocês. Uma honra. Eu me sinto muito honrada e muito grata a Deus por estar aqui. E que esse livro possa ser realmente uma bênção para muitas famílias. Obrigada. Muito obrigada. Camila falou uma frase aqui que você deve aplicar toda vez que você pensar em Jesus. Quando você tem uma dívida, a primeira parte do plano é pagar a dívida. Não esquece disso. Quando Deus viu que você tem um problema, e o maior problema que você tem na existência era a dívida. E a primeira parte do plano era pagar a dívida. Depois as coisas começam. Mas pensa no seguinte, o mundo não quer muito saber, na maior parte das vezes quando a gente se abre para falar qualquer coisa, o mundo não está muito interessado se você tem problemas, mesmo porque você nunca vai encontrar uma pessoa que não tem um problema também. Mas o mundo quer saber se você tem um plano. Naquele dia, naquele jardim, Adão e Eva tinham um pesadelo. Satanás viu um sonho, mas Jesus chegou com um plano, o que mudou completamente a história.
Em outro momento muito, mas muito interessante da história, veio uma mulher correndo para abraçar Jesus num jardim a partir de um corpo ressurreto. E quando ela vai para abraçá-lo, ele fala, não me toques porque eu ainda não subi para o meu pai. Isso quer dizer o seguinte, ele sabia o que estava acontecendo, mas de todas as frases, entenda, é porque ele tinha um plano e está numa fase do plano, totalmente focada. Mas para mim a mais emblemática dessas histórias de como Deus nos chama a pensar em tudo como um plano. É um rei babilônico que na sua noite tem um sonho e não lembra do sonho. E agora ele pede e Deus manda Daniel revelar o sonho para Nabucodonosor, rei caldeu, rei da Babilônia. Para Nabucodonosor, aquilo ali foi um pesadelo, porque ele se imaginava um rei eterno. E ninguém faz um projetão daquele de conquista global para ele ser uma cabeça de ouro, conforme foi revelado no seu sonho da estátua, que vai passar. Mas para Daniel, que entrou no palácio para contar ao rei qual era o significado daquilo que ele sonhou, aquilo sim era um sonho. Eu queria que você pensasse em duas coisas sobre essa história. A primeira é, para Nabucodonosor foi um pesadelo que ele fez questão de esquecer depois, voluntariamente. Mas para Daniel, quando ele foi para casa, ele dormiu para poder voltar para o palácio e dizer para Nabucodonosor qual é o significado do sonho. Isso quer dizer uma coisa para você. Quando Daniel dormiu, o sonho não era mais de Nabucodonosor, o sonho era dele. Então Daniel foi tão convincente porque ele não estava contando o sonho de um rei nem o sonho de Deus. Ele estava contando o sonho dele. E qualquer pessoa do mundo, seja com pouco poder ou grande poder, vai se curvar quando os sonhos de Deus e os seus forem os mesmos. O segundo é que naquela cabeça de ouro representava a Babilônia que aplicou uma disciplina a Israel. Os persas que colocaram eles de volta, os gregos que entregaram a linguagem do Novo Testamento e os romanos que criaram tudo aquilo que fez com que o Novo Testamento se espalhasse. Para Jesus, isso era um plano. Isso era um plano que termina com a glória dele sobre toda a terra. Muito bom, pastor. Obrigado. Amanhã, construção do caráter. Como podemos contribuir para que nossos filhos se tornem pessoas equilibradas. Amanhã, viu? Vem chegando o Vídeo de Saúde. Beijo, Tchau. queridos.